Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da nossa aula de EBD. Esse espaço, especificamente, tratamos da lição de juvenis, que teve como um tema norteador do segundo trimestre de 2026, o título O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Esse trabalho é um trabalho da IADER, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, através do departamento do DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã das nossas Assembleias de Deus aqui no Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem como pastor-presidente o pastor Martin Alves e como diretor do DENEC o nosso pastor Reinaldo Odilo. E esse espaço é um espaço aqui onde você tem acesso às dicas pedagógicas e no canal você também tem acesso a aula em si, onde os professores vão para e passo, seguindo a lição ponto a ponto e abordando não só da lição de juvenis, mas de outras lições. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, curte, compartilha. Eu acredito que vai ser de grande edificação. E você poderá acompanhar, né? Se você está chegando aqui agora, acompanhar essa 13ª lição, o fechamento do nosso trimestre, mas você já fica, né? Atualizado, colocando o sininho para tocar quando chegar as notificações das próximas aulas do novo trimestre que estará para iniciar. Mas eu dou graças a Deus que estou aqui com meu amigo, irmão Anderson Caio. A parte do seu Anderson. Pai do Senhor Paulo, mais uma vez, queremos ser gratos também por essa oportunidade em estarmos cooperando com o DENEC do nosso estado. Amém. Anderson, chegamos na 13ª lição, fechamento do nosso trimestre, né? Desse segundo trimestre. E a lição vem com um tema muito interessante. Eu vou aqui compartilhar com vocês o título da nossa lição, para que você possa acompanhar a lição de número 13, né? Nesse dia que antes de entrar até no tema da lição, você pode até se programar com os seus jovens, né, com os seus juvenis, pedindo assim a autorização do seu superintendente, do seu pastor, consequentemente, para estar fazendo uma reunião antes da aula, um café da manhã. Como é o fechamento da lição, é bem proveitoso esse momento de comunhão com os seus alunos, vai criando laços, né? Vocês vão fortalecendo os vínculos, né, de fraternidade. Então, também é um momento bem importante, esse momento de fechamento do trimestre. Então, a 13ª lição tem como título Posso cumprir a vontade de Deus, né? Esse é o título da 13ª lição. E ele tem três objetivos. O primeiro, explicar o convite de Jesus para nós. O segundo, mostrar que é preciso ouvir e obedecer ao convite de Jesus. E o objetivo de número três, compreender que podemos discernir a voz de Deus. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa 13ª lição. Anderson Caio, que dica você traz aí para os nossos professores e alunos, todos aqueles que estão conectados aqui no canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico? Amém, Paulo. A ideia sempre é começar pela introdução. A introdução é de grande valia porque você vai definir o título da lição. Assim, o aluno ele vai entender o título da lição e ele vai conseguir entender a progressão com que a lição ela vai sendo dada pelo professor, certo? Eu sugiro que o professor, Paulo, ele comece com Romanos capítulo 12, verso 2, né, que é a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o professor ele começando com esse versículo, o professor ele começa com esse versículo, ele define o que é vontade, e eu mais uma vez queria também trazer uma dinâmica para acrescentar e para enriquecer a aula do professor. Eu sugiro que o professor ele pegue duas cartolinas e ele bote em uma cartolina minha vontade e na outra cartolina vontade de Deus. O professor ele vai começar a fazer perguntas, né, do cotidiano de um adolescente, de um juvenil. Perguntas como acerca de se um amigo pedir uma ajuda na cola da prova, vai ser minha vontade ou a vontade de Deus? Por exemplo, seus pais pedem para vocês desligarem o telefone para estudar, vai ser minha vontade ou a vontade de Deus? Então, isso
o professor ele vai fazendo esses tipos de pergunta do cotidiano. No final da lição, se uma quantidade de jovens colocar minha vontade, aí o professor vai trazer uma aplicação espiritual nessa dinâmica, que a vontade de Deus ela é boa e perfeita. Ela é boa porque Deus ele só tem algo bom para nos dar, e perfeita porque a perfeição é acima de tudo. Enquanto pensamos em estar fazendo a minha vontade ou a nossa vontade, Deus está nos edificando através da sua vontade. Então essa dinâmica ela vai enriquecer a aula e ela vai trazer uma certa aplicação para que os juvenis entendam que até nas mínimas escolhas do dia a dia, sempre o correto será fazer a vontade de Deus. Em Anderson, que dica valiosa para o fechamento do nosso trimestre. Eu também trago uma dica para essa 13ª lição. O tema é essencial, né? Posso cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes os juvenis nessa faixa etária, né, que é a nossa classe de 15 a 17 anos, eles têm dúvidas, né? Pode surgir dúvidas como eles podem cumprir a vontade de Deus ou como eles podem exercer, né, o chamado que Deus tem para a vida deles, né? E às vezes eles ficam um pouco perdidos e não conseguem se reconhecer, às vezes, qual é o seu lugar. Primeira dica, né? Se você, o juvenil, se você tem algum juvenil que ainda não sabe ao certo onde ele vai exercer a sua vocação ou o seu chamado, né? A primeira dica é que ele vá se testando, né? Ele vá se testando, exercendo várias atividades dentro da igreja, para que ele possa ali encontrar onde é que Deus o vai direcionar para trabalhar. Tem um amigo que me disse uma vez, diz, enquanto eu não descubro qual é o meu chamado, eu vou me testando em todas as áreas possíveis, né, até descobrir onde é o meu chamado. Então você pode dizer isso para o seu juvenil, mas você pode fazer uma atividade que às vezes pessoas já percebem quais são as nossas predisposições, né? Nós sabemos, nós nascemos com algumas vocações, né? E essas vocações posteriormente podem se tornar um chamado de Deus para as nossas vidas, né? Como diz o pastor Elias Torralbo no seu livro Vocação, Descobrindo o Meu Chamado, né? Então, às vezes, alguém já percebe em nós uma vocação. Um exemplo, eu tenho um amigo que eu percebo que ele gosta de ler. Sempre eu vejo ele com livros, lendo a Bíblia, lendo comentários teológicos, lendo outros livros. Então, ele já tem essa vocação e essa predisposição de gostar da leitura. Possa ser que Deus use essa vocação para fazer um chamado específico na vida dele, para que ele venha a ser um professor, um mestre, um teólogo. Então, é através da vocação que pode Deus usar também para desenvolver o chamado na vida das pessoas. E é uma dinâmica que eu faço, você pode intitular, né? Reconhecendo a minha vocação ou o meu chamado, né? Você faz um círculo, dá um papel a cada juvenil seu, e você vai dizer que a cada colega dele da direita, né? Ele vai escrever um exemplo. Estou eu aqui e Anderson Caio está à minha direita. Então eu vou olhar para Anderson Caio e vou anotar no meu papel alguma coisa que eu acho que ele tem alguma vocação no serviço da igreja. Então eu posso olhar para Anderson Caio e ver que ele gosta de cantar. Então eu vou escrever louvor, né? Então às vezes Anderson Caio pode até não se perceber como um cantor ainda, mas já tem pessoas que percebem isso na vida dele, né? E aí Anderson Caio já tem outra pessoa ao seu lado direito, ele já vai escrever. E cada um escreve e ao final, né? Cada um lê o que acha que o colega tem ou demonstra de vocação, e vai ser bem interessante, porque as pessoas vão ter percepções diferentes e às vezes possa até ser que a pessoa não tenha atentado que as pessoas acham isso dela, né? Ou acha que ela tem aquela vocação e você desperta a eles nesse sentido que eles podem cumprir a vontade de Deus com a sua vocação ou com o seu chamado. Só um parênteses aqui, nós sabemos que lá em Efésios temos listados os ministérios da, da, da
da liturgia da igreja, né? Como pastores, mestres, evangelistas. É, mas quando a gente volta lá no Antigo Testamento, nós vemos que homens foram cheios do Espírito Santo, né? Como Bezalel e Eliabe, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus para inventar invenções e para ornamentar ali o tabernáculo. Então, a forma de Deus trabalhar é multifacetada, né? Às vezes você acha que a sua vocação, a sua predisposição em fazer algo não é ou não serve, mas serve sim para testificar a vontade de Deus para o mundo. Então, essa é a minha dica que eu deixo. Anderson Caio. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, por essa oportunidade. É sempre para mim um privilégio poder contribuir, assim, edificar as aulas dos alunos e professor. E eu tenho certeza que com essas dicas, tanto o aluno como o professor vai sair cheios e revestidos e edificados pela palavra do Senhor. Amém. Então, ficamos por aqui. Encerramos esse trimestre abençoado na presença de Deus. Como eu disse no início, se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento às próximas aulas, ao próximo trimestre que irá iniciar, que será a bênção de Deus para a sua vida, assim como é para as nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima aula.